Senador, e aproveitando que a gente está falando então sobre esse contexto político, já queria trazer o assunto de 2026, a eleição presidencial de 2026. Como é que a oposição está se organizando? Em primeiro lugar, em relação aos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem dito publicamente, falou inclusive recentemente em entrevista aqui à Oeste, que é ele o candidato da direita, é ele o nome para a próxima disputa presidencial, mas nesse momento ele está inelegível. E essa retomada dos direitos políticos só seria possível com o trabalho do Congresso Nacional. A senhora tem a expectativa de que seja possível devolver a Bolsonaro os direitos e que ele seja candidato? E caso não seja, a oposição já trabalha com esse cenário? Quais os planos, senadora? Olha, a gente caminha na confiança que a gente ainda vai conseguir ter Bolsonaro como candidato. O Bolsonaro continua sendo o nosso líder maior. A gente não abre mão disso, é o nosso líder, é o nosso candidato. Mas vamos supor que a gente não consiga que Bolsonaro se torne novamente elegível. Nós temos nomes, nós temos bons nomes na direita, nomes que a esquerda não tem. Se a gente perguntar para a esquerda hoje, quem é o seu candidato? Haddad? Com todos esses erros econômicos, com o dólar passando de R$ 6, com todos os erros na área econômica, Haddad seria candidato? Não. Tenho certeza que não. A esquerda não tem nome, mas a direita tem uma seleção de bons nomes. O que mostra que nós estamos numa situação de vantagem em relação à esquerda em 2026. O que me faz ficar animada acreditando que os conservadores voltarão ao poder em 26. Claro, com a expectativa de que seja Bolsonaro. Mas se não for ele, nós temos grandes nomes para a disputa e o Brasil já reconheceu que foi um erro ter tirado os conservadores da condução, especialmente da política econômica do país, no momento que o Brasil ia precisar avançar nesse pós-pandemia. O Brasil entendeu que foi um grande erro flertar com a esquerda novamente. Serrão. Ainda em relação a essa questão ao Senado aí em Brasília, você está vendo a possibilidade da primeira-dama Michele Bolsonaro também se candidatar ao Senado pelo Distrito Federal? Existe essa possibilidade? Eu acredito que sim. E vou dizer uma coisa, ela se candidatando, ela não vai eleger apenas ela. Com certeza ela faz o segundo voto. Gente, o Distrito Federal tem muito amor e carinho por Michele. É bom de todo mundo lembrar que ela nasceu aqui, ela é da casa. Se é o lugar legítimo que ela tem que ser candidata, é aqui. E ela fala isso para todo mundo. Então, Michele, ela não vai apenas se eleger, como vai fazer a segunda cadeira. Mas a Michele também, gente, ela é um grande nome para um projeto nacional. A Michele seria uma vice, sonho de consumo de qualquer um outro conservador. Mas Michele também já é tida como um antídoto do Lula. Eu vejo especialista na área de política falar que o antídoto do Lula é Michele. A empatia, a simpatia, a generosidade e esse fenômeno que Michele é de fato o antídoto do Lula. Então, assim, a Michele é o nosso coringa para um projeto nacional, quer na titularidade, quer como vice, mas Michele, como senadora, não está só eleita, como vai fazer a segunda cadeira aqui no Distrito Federal. É o que todas as pesquisas locais hoje apontam. Aí eu vou sobre a pergunta, o Bolsonaro aceitaria ser o primeiro-damo? Eu acho que sim, e seria um primeiro-damo lindo, daqueles olhinhos azuis, nosso galeguinho lindo. Eu acho que... Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu conheço o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, ele tem um projeto de nação. O presidente Bolsonaro é uma pessoa coerente. Ele é barulhento? É. As pessoas acham que ele é vaidoso, que ele tem ânsia pelo poder? Não. A ânsia de Bolsonaro é nação brasileira. Se chegar um momento em que ele for convencido que Michele é o melhor projeto para a nação brasileira, ele será o primeiro-damo mais lindo do mundo. E eu acho, inclusive, que ele vai querer fazer o discurso como primeiro-damo, assim como ela fez o discurso na posse como primeira-dama. O presidente Bolsonaro só tem um objetivo: Brasil, Brasil, Brasil. Então, ele, com certeza, na hora certa, vai tomar a melhor decisão e ele vai reconhecer, se for necessário, ele vir para um papel aí de primeiro-damo e vai ser o mais lindo do mundo, tenho certeza. Para a gente fechar, Marina, a última pergunta é sua. Senadora, eu queria ouvi-la a respeito de uma outra questão que tem tirado o sono, né, o nosso sono, que é a questão
das fake news, né? A gente sabe que o STF hoje vai ter mais um voto em relação a isso e eles estão tentando aí colocar goela abaixo dos brasileiros uma regulamentação das redes sociais, né? Eles simplesmente não gostam das leis que foram aprovadas pelo Congresso e estão querendo fazer as próprias leis, literalmente fechando o Congresso, legislando no seu lugar. E eu queria saber da senhora o que pode ser feito, né? Se tem alguma coisa que a gente pode esperar da oposição, do Congresso em relação a isso, porque a minha preocupação é que, de fato, o governo Lula tem sido um desgoverno total, a gente está vendo essa derrapagem na economia e não parece ter um outro nome, né? O que seria um cenário muito bom para a direita, porque tudo isso ainda vai ter muito chão pela frente, né? A gente sabe que ainda vai ter muita dor aí, o que poderia ser favorável para um governo de direita em 26. Mas, por outro lado, se a gente tiver, de fato, uma regulação das redes sociais, a gente sabe que a política vai sumir das redes sociais. E isso é muito ruim para a direita. Então, eu queria saber da senhora o que a oposição pode fazer em relação a isso, se a gente pode esperar alguma coisa e ter alguma esperança. Nós podemos ter esperança, sim, pelo seguinte: o centro-direita começa a se convencer dos exageros da Suprema Corte. Hoje a gente já conversa nos bastidores com colegas que há 2 anos atrás não se posicionavam e já estão se posicionando nos bastidores, o que eu acho um passo importante para daqui a pouco, se houver necessidade, eles virem a público também. Antes, quando a gente falava dos exageros do inquérito da fake news, eu tinha colegas que ficavam no silêncio, achavam que a gente estava exagerando, mas hoje eles já reconhecem que a liberdade de expressão está em xeque, eles já reconhecem, mas ainda ficam no silêncio dos exageros do ministro Alexandre de Moraes, já reconhece que o dano poderá ser a eles também. E agora, no próximo período eleitoral, se esse inquérito das fake news continuarem como estão, muitos senadores vão para o pleito, vão disputar uma eleição no prejuízo, porque tudo vai ser proibido, porque vai ter uma censura. Então, os próprios senadores que vão à reeleição já começam a ficar preocupados com o dano de tudo isso em sua campanha eleitoral. E nós temos que aproveitar este contexto. Nós temos que aproveitar este medo do centro-direita. Dizer para eles, olha, venham com a gente, nós avisamos. E aí começa a se perceber também, Marina, um certo... Eu acho que a palavra é muito forte, que eu vou usar. A palavra conluio talvez seja muito forte. Deixa eu falar aqui. Eles já começam a perceber que o STF virou um puxadinho do executivo e vice-versa, que as coisas estão muito bem combinadas. Inclusive, Marina, já há um entendimento aqui por parte de alguns que a prisão do general Braga Neto foi uma cortina de fumaça, porque já havia uma previsão que o dólar passaria de R$6. Foi uma cortina de fumaça para, inclusive, encobrir a nossa luta pelo PPC. Então, o pessoal já começou a perceber que tem aí acordos entre esses dois poderes e eu acredito que essa reação natural vai começar e eu acredito que com relação a fake news, a gente vai começar a usufruir agora do nosso discurso, convencendo os colegas de que realmente o Lula é muito forte, gente, mas há aí uma certa combinação entre os dois poderes e o objetivo é nos silenciar no processo eleitoral em 2026. Só que é um silêncio que pega nós conservadores e pega também o centro-direita. E o centro-direita começou a ficar preocupado agora. Muito bem, quero agradecer muito aqui a senadora Damares Alves pela entrevista, falando ao vivo aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, senadora, pela presença. Boa tarde. Vou voltar lá para brigar. Bora, acompanha aí que o dia hoje promete. Tá bom, bom trabalho por aí, senadora. Boa tarde.